Olá, no vasto mundo dos oceanos, há criaturas que capturam nossa imaginação e despertam um misto de fascínio e temor. Hoje, exploraremos os 10 tubarões mais perigosos do mundo, descobrindo suas características distintivas e entendendo por que são considerados uma ameaça. O primeiro dessa lista é o tubarão cinzento. Podendo chegar a mais de 250 centímetros, o tubarão cinzento dos recifes é um vivíparo, com gestação de 12 meses. É uma espécie com muita atividade social, nadando em conjunto com os seus semelhantes a grandes velocidades. Tem grande interesse pelo que lhe é estranho, investigando mesmo sem estímulo alimentar, como por exemplo, mergulhadores. Apesar de serem ativos durante o dia, são de maior atividade durante a noite, podendo também permanecer imóveis no fundo por muito tempo. Em seguida, temos o tubarão-touro, conhecido por sua natureza territorial e suas interações frequentes com humanos. Apesar de seu tamanho imponente, esses tubarões geralmente são mal interpretados, e estratégias de manejo adequadas são essenciais para prevenir conflitos. Os tubarões-touro têm uma capacidade muito única de se adaptar perfeitamente ao seu ambiente, permitindo-lhes viver tanto em água doce como salgada. Sendo uma das poucas espécies marinhas capazes de sobreviver tanto em água doce como salgada, permite-lhes frequentar tanto rios como zonas costeiras, pondo-os normalmente em estreito contato com os seres humanos. Esta proximidade frequente com os humanos coloca-os, infelizmente, no topo da lista de ataques de tubarões. No entanto, mergulhar em águas claras do oceano com tubarões-touro pode ser uma experiência emocionante e única na vida. O tubarão-bruxa, uma espécie pouco conhecida, ocupa o 8º lugar em nossa lista. Com sua dieta variada e comportamento evasivo, esses tubarões são desafiadores de estudar, mas seu papel nos ecossistemas costeiros é fundamental. Apresenta uma coloração cinzenta prateada acastanhada dorsalmente com pintas escuras, sendo branca ventralmente. Tem uma alimentação generalista. É uma espécie ovovivípara. É uma espécie de tubarão marinho, demersal, pertencente à família Exanchidae. Habita a plataforma continental de todos os oceanos com exceção do Mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico em suas porções central e norte. É potencialmente agressivo para o homem. O próximo é o tubarão galha preta. Ele é reconhecido por sua distribuição global e sua propensão a interações agressivas com humanos. É uma espécie de tubarão. Vive em águas temperadas tropicais. Alimenta-se de peixes, incluindo juvenis de outras espécies de tubarão. Pode medir até 3 metros e pesar 123 quilos. São encontrados em águas tropicais e subtropicais. No Brasil são encontrados em toda a costa. São pelágicos oceânicos e costeiros, onde raramente são avistados em profundidades abaixo de 30 metros. Ainda podem ser avistados em regiões estuarinas, baías, mangues e lagoas de água salobra. Também conhecido como serra-garoupa, o tubarão galha preta possui esse nome devido às pontas de suas nadadeiras serem bem escuras, característica mais evidente quando jovens. À medida que crescem, a mancha preta tende a desaparecer. Sua presença em áreas costeiras frequentadas por pessoas aumenta o risco de encontros indesejados. Geralmente formam cardumes de pequeno a grande porte e nadam velozmente junto à superfície da água, podendo saltar para fora d'água. Com sua velocidade impressionante e comportamento predatório, o tubarão azul assume o 6º lugar em nossa lista. Esse predador ágil e versátil é uma presença comum em todos os oceanos do mundo. O nome tubarão azul, como é de se imaginar, refere-se à cor do animal, mais especificamente na porção do dorso, que vai gradativamente se esbranquiçando rumo à porção ventral, saindo de um azul escuro para totalmente branco, coloração da parte ventral. Eles possuem uma grande nadadeira peitoral e atingem um comprimento corpóreo de normalmente 4 metros. O tubarão azul é um animal pelágico, em outras palavras, vive em uma determinada faixa do oceano por onde ele nada a favor e contra a corrente sem apresentar dependência com os locais mais profundos do oceano. Por isso, esses animais normalmente vivem desde a superfície até cerca de 150 metros de profundidade. Entretanto, em análises do conteúdo estomacal de tubarões azul da costa brasileira, foram encontrados restos de animais que vivem cerca de 500 metros de profundidade, como é o caso da lula conhecida como vampiro do inferno.
mostrando assim que esses tubarões podem viver também em tal região. O tubarão azul é uma espécie vivípara, ou seja, os filhotes já nascem desenvolvidos sem a necessidade de um ovo. Em relação ao tempo de vida desses animais, segundo pesquisadores, um tubarão azul pode chegar aos seus 20 anos de idade. Tubarão azul é a espécie de tubarão mais explorada e caçada. Isso pois sua carne apresenta um sabor peculiar e atrativo para a gastronomia. A principal parte aproveitada é a barbatana, usada para fazer sopas, produzir ração e couro. A pesca intensiva do tubarão azul é o fator mais preocupante e que coloca essa espécie pertencendo ao grupo de espécies ameaçadas de extinção. O tubarão galha branca é conhecido por sua territorialidade e comportamento agressivo, especialmente em áreas costeiras onde os humanos frequentam. O tubarão galha branca oceânico é considerado um dos 5 tubarões mais perigosos do mundo, tendo sido descrito pelo oceanógrafo Jacques Cousteau como o mais perigoso dos tubarões. Com frequência é encontrado nas imediações de acidentes com aeronaves e embarcações com vítimas em alto mar e há relatos de ataques a humanos nestes desastres. Embora, sem dúvidas, um animal perigoso, seu comportamento é quase sempre de indiferença. Seus encontros com surfistas e nadadores são bem documentados. Animal típico das zonas tropicais de águas quentes dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, ganhou o nome galha branca devido, sem surpresa, às partes brancas de sua fisionomia. Enquanto o dorso pode variar do cinza ao marrom, dependendo da região geográfica, as extremidades das nadadeiras dorsal, peitoral, pélvicas e parte inferior da cauda são sempre daquela cor. A dieta do galha branca consiste basicamente de peixes ósseos, como atum, barracuda, marlin branco, dourado e espadarte. Mas inclui também arraias, tartarugas marinhas, aves marinhas, lulas, crustáceos, carniça de mamíferos, baleias e golfinhos mortos, e, até mesmo, e destroços, incluindo lixo. Costumam se reproduzir durante o início do verão, ao longo do Atlântico e do Oceano Índico. As fêmeas dão à luz de 1 a 15 filhotes vivos cerca de um ano depois. O galha branca pode parecer um predador temível, grande e perigoso, mas está em perigo. Os tubarões martelo, com sua forma distintiva de cabeça, ocupam o 4º lugar em nossa lista. Esses predadores inteligentes e sociais frequentemente caçam em grupos, exibindo uma coordenação surpreendente. A alimentação dos tubarões martelo inclui peixes, inclusive outros tubarões e arraias, camarões, crustáceos e até mesmo algas. Para tal, costumam caçar durante o dia ou ao entardecer. Facilmente identificado pelo formato peculiar e impressionante de sua cabeça. O tamanho do corpo desses tubarões é variável. Há desde aqueles com aproximadamente 1 metro a 500 centímetros. Quanto à massa, ela varia entre os 9 e os 360 quilos. E, no que diz respeito à coloração, ela vai do marrom acinzentado ao verde-oliva, com a região abdominal mais clara. O ritual de acasalamento do tubarão martelo é muito violento, onde o macho persegue e morde a fêmea até esta ceder aos seus avanços. A fecundação é interna. Os ovos são incubados dentro do corpo da fêmea ao longo de 10 a 12 meses, alimentados através de um órgão similar ao cordão umbilical dos mamíferos, até esta dar à luz. É encontrado em áreas temperadas e quentes de todos os oceanos em zonas de plataforma continental. As principais ameaças a estes animais são a pesca acidental e exploratória, esta última relacionada à demanda por suas barbatanas para a produção de sopas, óleo, para a confecção de vitaminas, pele, para a confecção de vestes de couro, e sua carne, para o preparo de refeições. Com suas mandíbulas poderosas e velocidade impressionante, o tubarão maco conquista o 3º lugar em nossa lista. O tubarão maco é considerado o peixe mais rápido do mundo, além de apresentar perigos ao ser humano. Esse predador implacável é capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora em busca de presas. O tubarão maco, também conhecido como tubarão maco-cavala, é uma espécie do grupo comumente chamados de tubarão-cavala, e pertence à família Lamnidae, na qual compartilha, entre outros, com o grande tubarão branco. Este tipo de peixe cartilaginoso é um importante predador dentro dos ecossistemas marinhos onde habita, e possui certas características peculiares que geram interesse sobre seu comportamento.
As fêmeas dão à luz de 15 a 18 meses e a reprodução ocorre a cada 3 anos. Os indivíduos nascem entre 60 e 70 centímetros de comprimento total e um ponto curioso é que os filhotes mais fortes simplesmente devoram os mais fracos. O tubarão-maco come peixes de alto mar e outros tubarões menores. Também pode se alimentar de cefalópodes e presas maiores como o peixe-bico. O tubarão-maco está presente em mares temperados e tropicais, incluindo o Atlântico Ocidental e as regiões desde o Golfo do Maine até o sul do Brasil e Argentina. Os macos não possuem nenhum tipo de predador, o que os tornam caçadores fundamentais. Basicamente, este tubarão tem a capacidade de controlar a população excessiva de todas as outras espécies. Nesse sentido, o maco contribui positivamente para a manutenção de um ecossistema marinho complexo e diverso. O tubarão-tigre, com sua agressividade e adaptabilidade, merece o segundo lugar em nossa lista. Esses tubarões frequentemente são encontrados em áreas onde humanos nadam e pescam, aumentando o risco de encontros perigosos. O tubarão-tigre, denominado cientificamente como Galeucerdo covier, recebe esse nome popular pelas manchas escuras apresentadas nos tubarões jovens dessa espécie. Manchas essas que desaparecem ao chegar da fase adulta, deixando o animal apenas com uma coloração cinza. Essa espécie de tubarão apresenta uma ampla distribuição, vivendo nas zonas pelágicas do Atlântico Ocidental, Sudoeste Atlântico, Indo-Pacífico e na costa de países como Marrocos e Angola. Tubarão-tigre é um animal extremamente curioso e voraz, por isso, é considerado um dos grandes predadores do reino animal. Ele é classificado como predador generalista, portanto, apresenta uma ampla variedade alimentar, podendo comer peixes, crustáceos, aves, mamíferos, tartarugas e até mesmo lixo. O tubarão-tigre é a única espécie da família a realizar uma reprodução do tipo vivípara lecitotrófica, ou seja, os filhotes se desenvolvem dentro de ovos no interior da mãe, sem a transferência de nutrientes da mãe para o filho. Mesmo sendo um animal extremamente eficaz tanto na captura de presas quanto em seu ciclo reprodutivo, a espécie G. covier é considerada quase ameaçada. Além disto, por ser uma espécie extremamente agressiva, muitas vezes banhistas e navegadores acabam matando esses animais por medo de sofrerem ataques. Finalmente, chegamos ao grande tubarão branco, o predador supremo dos oceanos e o tubarão mais temido pelo homem. Com suas características físicas impressionantes e histórico de ataques fatais, o grande tubarão branco mantém seu lugar como o tubarão mais perigoso do mundo. Este animal apresenta corpo em formato de torpedo, que facilita sua natação, e pode atingir até 6 metros de comprimento, pesando cerca de 3 a 4 toneladas. Entre suas características morfológicas está o focinho pontiagudo, grandes nadadeiras peitorais, uma nadadeira dorsal triangular relativamente alta e nadadeira caudal homocerca. As nadadeiras, inclusive, atuam como importantes propulsores destes animais, que podem alcançar uma velocidade de até 24 km por hora. O tubarão branco possui várias fileiras de dentes serrilhados em sua boca, o que inclusive motivou o nome de seu gênero. A palavra carcharos vem do grego e traduz-se como áspero e imperfeito, enquanto odon significa dentes. Estes tubarões apresentam dorso acinzentado e ventre esbranquiçado, e detectam compostos na água a milhares de quilômetros de distância com o auxílio das ampolas de Lorenzini. O tubarão branco habita regiões temperadas e tropicais, apresentando preferência por águas com temperatura entre 12 e 24 Celsius. Estes animais são comumente avistados nos oceanos Pacífico e Atlântico, entre a costa dos Estados Unidos e México, habitando também o sul da África, o Mar Mediterrâneo, Japão e a Oceania. Geralmente solitários ou avistados em pares, o tubarão branco pode formar grupos de até 10 indivíduos, especialmente quando alimenta-se de carcaças. Nos grupos, existe uma hierarquia social. Em relação ao sexo, as fêmeas sobrepõem os machos. Considerando o tamanho, indivíduos maiores prevalecem sobre os menores. O tubarão branco possui diferentes estratégias de caça de acordo com o tamanho da espécie-alvo, entre as quais a mais comum consiste em nadar abaixo da presa, subindo em alta velocidade até se aproximar o suficiente para mordê-la. Após a mordida, o tubarão observa o sangramento da vítima, alimentando-se desta após sua morte. Nós sabemos que existem muitas outras espécies de tubarões que podem ser inofensivos para nós,
mas isso irá ficar para um próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostaram, deixem um gostei aqui no vídeo. Isso motiva a trazer mais vídeos.